Pessoal, hoje nós temos o podcast Papo de Justiça, uma grande novidade. Nós vamos falar sobre o direito desportivo e o funcionamento do Tribunal de Justiça Desportivo. Meu nome é Lúcio Oliveira, eu estou aqui para apresentar para vocês esse podcast. E temos aqui a presença do nosso presidente do Tribunal de Justiça Desportivo, o Gabriel Cunha. E é um grande prazer, Gabriel, recebê-lo. E principalmente porque essa nova gestão nós vamos conhecer as suas ideias técnicas para conduzir o tribunal. Estamos aqui também com a auditora do Tribunal de Justiça Desportivo, a doutora Renata Franz, que também está aqui para engrandecer os nossos conhecimentos em relação à matéria dos procedimentos internos do tribunal. Doutor Gabriel, quais são as ideias do senhor em relação a essa gestão nova do Tribunal de Justiça Desportivo? Oi Lúcio, oi Renata, um prazer estar aqui com vocês. Para mim também é uma honra ter sido convidado para participar do podcast Papo de Justiça. Então fico muito feliz de estar aqui. Eu recentemente fui eleito presidente do Tribunal de Justiça Desportivo de Minas Gerais, do futebol, vinculado à Federação Mineira de Futebol. Foi uma eleição por aclamação, como costuma acontecer no tribunal. Inclusive, aproveito até para agradecer aos meus pares, aqueles que estão lá no tribunal, pela confiança. E a gente tem muitas ideias para colocar em prática esse ano, sabe, Lúcio? O Tribunal de Justiça Desportivo, ele tem uma relevância muito grande, porque, principalmente na minha concepção, eu acredito que o futebol, o esporte de uma maneira geral, tem uma relevância para a sociedade, para a inclusão das pessoas, para a diversidade. O futebol é um mundo à parte, E quando o tribunal é colocado para apreciar questões ali da disciplina desportiva, a gente acaba impactando a vida de muitas pessoas. Quantos torcedores são impactados por aquilo, Então, eu acho que o tribunal ele é muito importante nesse sentido. E o que eu mais desejo fazer, se eu pudesse resumir isso de uma maneira bem sucinta, é dar amplitude a essa visão que eu tenho do tribunal. Eu quero que o tribunal seja conhecido de uma maneira mais clara pelas pessoas, sobre o que ele faz, para que ele faz, para quem que ele faz, como que funciona. Então, dentro disso eu tenho algumas ideias que são, por exemplo, eu gostaria muito, não sei se eu terei condições para tanto, mas eu gostaria muito de fazer um fórum com os tribunais de justiça desportiva do Brasil inteiro, para a gente intercambiar, trocar ideias, para que nós possamos trocar as nossas experiências, dizer como que é o nosso tribunal, os outros tribunais digam como que eles também julgam os seus casos, sabe? Muitas questões que a gente tem esse interesse de fazer. Outra coisa que eu estou também, e que já é um plano, não é nem meu, esse é um plano muito antigo já, que é o de criar um ementário, digamos assim, consolidarmos as jurisprudências do nosso tribunal. Porque, poxa, nós somos um dos estados mais importantes em termos futebolísticos do Brasil, E o nosso tribunal também tem que estar nessa mesma categoria, digamos assim. E algo que eu sinto muita falta é de realmente ter uma consolidação das jurisprudências do nosso tribunal. Como que o nosso tribunal julga? Como que as nossas comissões disciplinares julgam? Como que a comissão disciplinar da doutora Renata julga determinados casos, Isso é importante que a gente tenha isso consolidado em materiais impressos, sabe? Para que as pessoas possam consultar de maneira efetiva como é o nosso tribunal. Isso daria até mesmo segurança jurídica. Essas são duas das inúmeras ideias que eu tenho, que a gente poderia, obviamente com o apoio de todos os auditores, da procuradoria, enfim, dos defensores, de todos aqueles que atuam no tribunal, poderem colaborar para que a gente possa colocar isso em prática. Pois bem, doutor, eu gostei muito das ideias e principalmente essa questão da transparência. A transparência do tribunal é importante e essa divulgação sobre a atuação é uma coisa a ser discutida muito e implementada para que a sociedade ela conheça efetivamente que existe um tribunal que corrige as questões disciplinares em campo e também tudo que envolve em relação ao esporte do futebol. Doutora Renata, a senhora que é auditora do Tribunal de Justiça, eu gostaria agora de rolar a bola para a senhora no sentido da senhora falar um pouco sobre o funcionamento do tribunal, como é feito os julgamentos em relação à comissão que a senhora participa.
Então, doutor Lúcio, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite, mais uma vez, de estar nesse programa maravilhoso, esse podcast Papo e Justiça, que leva conhecimento, que leva informação para os cidadãos, para as pessoas conhecerem os direitos. E nesse assunto, na área do direito desportivo, o futebol é a grande paixão nossa e da maioria dos brasileiros, né? Dos 220 milhões de brasileiros, a paixão maior hoje é o futebol e que movimenta bilhões, não só no Brasil, e bilhões no mundo todo. Envolve não só a área do lazer, a área do esporte amador, mas também fomenta o mercado, fomenta as instituições, fomenta parcerias, instituições eficientes voltadas para isso, envolve imprensa, envolve comércio, enfim, uma gama de profissões que em volta dessa bola, dessa linguagem universal. Lá no Tribunal de Justiça Desportivo, atuo como auditora do Tribunal de Justiça na 5ª Comissão Disciplinar. É uma comissão, doutor Lúcio, formada exclusivamente por mulheres. Nós somos a formação dessa 5ª comissão, são 5 mulheres, temos a nossa presidente, doutora Sandra. Então, como 5ª, aí eu já digo, é a 5ª, então nós temos 5 comissões disciplinares no tribunal e mais o tribunal pleno, que é a parte recursal. Então, dentro dessa formação do Tribunal de Justiça Desportivo, nós julgamos em especial a jurisdição territorial, vamos dizer assim, dos nossos julgamentos envolve as competições municipais e as estaduais. Tá? Então, no âmbito, quando há alguma questão envolvendo disciplina dos jogadores ou envolvendo infrações disciplinares dos clubes e das entidades envolvidas no futebol, nós somos a primeira instância, é onde há a chegada do processo por meio da Procuradoria, que oferece a denúncia. E a nossa comissão vai julgar originariamente essas infrações disciplinares. O Pleno, ainda em Minas Gerais, é a 2ª instância, se você for analisar e fazer uma simetria com o Poder Judiciário comum. O Pleno funciona como uma instância recursal. E aí temos a 3ª instância, que é o STJD, que é no Rio de Janeiro, que é a instância, última instância, a entidade máxima para julgar os recursos em apelação do nosso Pleno. E assim, então, um breve relato do nosso funcionamento. Que coisa boa, doutora. Agora, nós temos aqui também aproveitar a experiência do doutor. O doutor Gabriel também, eu sei, que foi um procurador-geral do Tribunal de Justiça Desportivo de Minas Gerais. Doutor Gabriel, como é que funciona essa questão efetiva da postulação do pedido em juízo a respeito das infrações? Como é que chega isso ao senhor procurador, e como é que é feita essa distribuição, essa propositura dessa ação para poder ter o trâmite no tribunal? Legal. Essa pergunta é muito interessante, ela realmente deve despertar bastante a curiosidade das pessoas, né? De regra, a Procuradoria toma ciência de eventuais infrações a partir do principal documento que o jogo de futebol extrai, que é o que a gente chama de súmula da partida. Então, toda partida tem necessariamente que ter uma súmula que o juiz é o responsável por preencher. Então, naquela súmula, o juiz ele vai relatar as ocorrências mais relevantes que tiveram na partida. Ele vai relatar o horário de início, o horário de término, o horário de início do segundo tempo, o horário de término do segundo tempo, se houve atraso, por que houve atraso, quem foi responsável pelo atraso. Ele vai colocar quem foram os jogadores titulares, quem foram os jogadores reservas, quem integrou a comissão técnica de cada clube, vai colocar todos os que sofreram cartão amarelo, os que foram expulsos, cartão vermelho, vai relatar também ocorrências, por exemplo, olha, houve uma invasão de campo, então ele tem um espaço para relatar ocorrências específicas. Então esse documento é o documento mais importante, é ele que dá início ao processo. Quando chega então, quando o juiz relata a súmula e coloca no sistema da federação,
A súmula que tem alguma ocorrência é automaticamente enviada para a Procuradoria de Justiça Desportiva. A Procuradoria, se a gente também, assim como a doutora Renata fez, se a gente fosse fazer um paralelo com o que acontece no mundo judicial aqui, a Procuradoria é como se fosse o Ministério Público. Ela é que detém exclusivamente a competência para oferecer denúncias por eventuais infrações, né? Então, a súmula é enviada para a Procuradoria vai ver se naquela súmula ali teve alguma ocorrência relevante para oferecer a denúncia ao tribunal. Então, o procurador recebe aquilo, elabora um documento, que é o documento de início do processo desportivo disciplinar, e ele apresenta a denúncia. E aí, uma vez apresentada a denúncia, os denunciados, sejam os atletas, sejam os clubes, comissão técnica, presidente, não importa quem, tem o direito de se defenderem naquele processo. Depois que é apresentada a defesa, é marcado o julgamento do caso, em que os auditores se reúnem, né, e a defesa também tem a oportunidade de se manifestar oralmente naquele momento do julgamento. Depois que apresenta-se a defesa, a Procuradoria também se manifesta, aí sim os auditores oralmente ali fazem o julgamento e decidem se aplicam penas e quais são, ou se absolvem as partes. Efetivamente. Exatamente. Doutor, e durante esses julgamentos existe algum tipo de publicidade em relação a população acompanhar? Existe possibilidade de acompanhar o julgamento, tanto os interessados do clube como os torcedores, perante a federação? Existe isso? Sim, existe. Os julgamentos eles são públicos, eles acontecem normalmente na própria sede onde é a Federação Mineira de Futebol. No segundo andar da Federação Mineira de Futebol funciona o Tribunal de Justiça Desportiva. As comissões disciplinares do futebol amador julgam às segundas-feiras. Às terças-feiras são julgados os casos do futebol profissional. E aí, sempre uma semana antes, por exemplo, se o julgamento é na terça, na quinta-feira anterior, no site do tribunal, que é no site da federação, tem uma aba do tribunal, são lançados os editais de quais casos serão julgados na próxima semana, seja na segunda do futebol amador, seja na terça. Aquele que tiver interesse de assistir ao julgamento, é só procurar no site quais serão os julgamentos que acontecerão naquele dia e comparecer presencialmente ao tribunal. Agora, Lúcio, é só importante você ter tocado nisso, porque um dos planos também que nós temos no tribunal é de viabilizar a transmissão disso pelo YouTube, ou por algum outro canal de streaming que seja. Nós temos a intenção, e para isso eu já até conversei com o presidente da federação, que foi super solícito. A gente tem a ideia de implantar uma tecnologia nova no Tribunal de Justiça Desportiva, coisa que nós não temos hoje, mas de maneira bem semelhante com o que acontece no Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Lá eles têm uma tecnologia que permite que os julgamentos sejam tanto transmitidos quanto haja participação online de eventuais advogados, atletas que não possam comparecer presencialmente ao tribunal. Minas Gerais é muito grande, né? Então, às vezes, um atleta lá de Uberlândia tem que se deslocar, ainda mais do futebol amador, tem que se deslocar para Belo Horizonte para fazer uma defesa. Então, a gente podendo transformar, usar a tecnologia a nosso favor, seja para transmitir pela internet, seja para permitir a participação de outras pessoas também pela internet, isso é um plano que eu tenho também de colocar em prática lá, para exatamente a gente dar mais transparência, permitir que auditores de fora de Belo Horizonte sejam partícipes também dos julgamentos, enfim, eu acho que nós só temos coisas Doutor, boas. me diga uma coisa, vem a curiosidade, é necessário, é imprescindível a presença do advogado, o acompanhamento no processo de direito perante o Tribunal de Justiça Desportivo? Ou Não. a própria parte ela pode fazer a defesa diretamente? A própria parte pode fazer a defesa diretamente, não tem esse problema. O tribunal ele tem uma característica muito de informalidade, né? Então a gente sempre permite que a parte possa se defender. Não é imprescindível que haja advogado, tá? Mas se a parte não se manifestar e se ela não tiver advogado, o próprio tribunal conta com uma defensoria da ativa, ou seja, advogados que voluntariam-se para defender aqueles que não têm condições de contratar um advogado. Então, tem lá no corpo jurídico do tribunal uma lista de pessoas que são advogados que podem defender gratuitamente aqueles que Entendi. não têm como contratar uma defesa. Se me permite, doutor Lúcio e doutor Gabriel, só complementar isso, nessa linha de pensamento, o tribunal, diferente da justiça comum, ela preza pela oralidade.
dando mais eficiência e mais celeridade aos julgamentos. Porque os julgamentos nós temos que julgar dentro de um prazo de 3 dias, a partir do momento que oferece a denúncia. Por quê? Porque o campeonato normalmente é muito curto e o jogo, a penalidade para um atleta tem que valer para o próximo jogo, que é normalmente na próxima semana, ou dentro aí de 5 dias. Então, de que adianta aplicar uma pena e demorar 30 dias para julgar se o campeonato já está rolando? Então, os valores e os princípios que circundam aí o direito desportivo na aplicação do CBJD, que é o Código Disciplinar Brasileiro, o Código de Justiça Desportivo Brasileiro, que contém todas as infrações e contém os valores e princípios. Esses princípios da celeridade, da oralidade, do fair play, são aplicados no momento do julgamento. Isso mesmo, doutora. Eu vejo perante vocês dois, que são profissionais do direito, que essa experiência com o direito, experiência com a advocacia de direito público, como o senhor que é mestre em direito público, e também como a senhora que também é mestre em direito internacional, toda essa, e também a questão da condução na área processual, né? Aquela parte do advogado, isso é muito importante para o tribunal, para o funcionamento do tribunal e para o acompanhamento técnico do tribunal, né? Agora, doutora, me conta uma coisa que assim me vem assim na minha cabeça em relação às provas processuais, porque eu me interesso muito hoje, inclusive, doutor, nós discutimos aqui recentemente sobre as provas digitais, que é uma coisa nova, né? O direito, o valor probatório do WhatsApp, por exemplo, algumas coisas interessantes que vale a pena discutir porque é a atualidade. E na área do direito desportivo, já existem essas utilizações nos julgamentos, essa apreciação, doutora? Então, existe sim, até mesmo porque, olha, analisando a primeira prova e a principal, como o doutor Gabriel falou, é a súmula. A súmula, ela tem ali a presunção da veracidade, mas não é absoluta. É o que a gente fala nos julgamentos, que embora ela faça a maior prova no processo, ela não tem uma verdade absoluta. Ela vai ser relativizada diante das provas orais, porque a parte ela pode vir se defender oralmente, não há necessidade do advogado. Ele pode vir o atleta que seja, o juiz que seja, a entidade que seja, a representatividade por meio do advogado aos menores, tá? Então há obrigatoriedade, mas aos maiores e as entidades também necessitam de representação processual. Então é o advogado que vai fazer a defesa dos clubes, das entidades. Mas para o atleta pode vir oralmente, desde que ele chegue antes da sessão de julgamento e formalize junto à secretaria que ele tem interesse em fazer sua autodefesa. Então uma das provas é a autodefesa. Isso é a segunda prova. A primeira é a súmula, a segunda é a autodefesa. Pode também ter as testemunhas, até 3 testemunhas, então, que acompanharam os fatos, porque nem sempre, o doutor Lúcio, na súmula, ela consegue fazer uma redação exata e fazer um retrato absoluto do que acontece. Quando a entidade vem trazer também, ou o atleta tem uma prova de vídeo gravada no celular que seja, ou por um cinegrafista profissional, essa prova também pode ser trazida aos autos, previamente, tá? E esse previamente pode ser até o início da sessão, não é uma questão assim muito antecipada. Até o início do julgamento nós podemos receber aí essa produção de prova, seja a virtual, seja as provas via WhatsApp, seja as provas de gravações aí. Por exemplo, na súmula relata alguma coisa de uma infração de determinado jogador e que não foi aquele jogador. Se você tem uma prova de vídeo, você consegue mostrar, não era eu naquela rixa, naquela briga, era um outro. Então você consegue fazer ali, né, uma relativização da súmula, que aí deixa de ser absoluta, e aí a gente vai, pelo princípio da oralidade, acolher aquelas provas e até mesmo mudar o julgamento, como muitas das vezes ocorre em um julgamento que às vezes, como a gente recebe o processo previamente, a gente já delineia nossa linha, embora não tenha aqui uma ideia do Dr. Gabriel em formatizar esse ementário, parabenizo aqui desde já
por essa ideia, doutor Gabriel, e que espero que a gente consiga realmente implementar nesse próximo ano, que é de fazer esse inventário com a jurisprudência, com os julgamentos, porque a gente já vem, a partir do momento que a gente estuda o processo, nós já desenhamos ali, de acordo com a infração cometida, a penalidade que vai caber ao caso concreto. Entendi. E quando a gente depara com a presença do réu ou a presença daquela entidade que faz a defesa oral, nós podemos ali mudar de imediato ou naquela própria sessão de julgamento, nós mudamos, alteramos nossos votos. Então, assim, é tudo muito informal, como o doutor Gabriel disse, que é outro princípio que também nós utilizamos lá. Olha só, como vejo importante toda essa questão da justiça do direito desportivo. Doutor Gabriel, tem uma situação que eu gostaria de perguntá-lo, que é sobre a questão do racismo no futebol, que é uma coisa que está em voga no mundo inteiro, tem discussões sobre esse assunto. E em Minas Gerais, o senhor que foi procurador-geral, o senhor tem conhecimento de fatos que foram julgados a esse respeito e o desfecho disso? Quando eu estive como procurador, ainda bem, não chegou nada para mim nesse sentido. Não que eu me lembre, não que eu me recorde. E agora, tem um ponto que é relevante nisso aí, né? A gente tem visto lamentáveis cenas de racismo praticado por torcedores, né? Principalmente contra atletas. E tem um ponto que é relevante, porque o torcedor, ele não é jurisdicionado, ele não é alvo do CBJD, o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, não regulamenta. O torcedor não está sujeito ao CBJD. Então, os atos que são praticados pelos torcedores, você não consegue punir o torcedor. O que você consegue fazer é punir o clube. O clube por ter deixado de tomar providências capazes de impedir a ocorrência daqueles fatos, né? Então, esse é um ponto que é um problema, porque a justiça desportiva não alcança muitas vezes aquele que praticou o ato. Agora, se o ato de racismo tivesse sido praticado por um assistente técnico, algum integrante da comissão técnica, árbitro, atleta, enfim, esses sim podem ser punidos no âmbito da justiça desportiva. Tá? Mas, de fato, é uma situação muito delicada, assim, que a gente tem, infelizmente, visto muitas cenas na América do Sul, né? Principalmente, na Europa também tem muitos casos, né, sobre isso, que são coisas que não deveriam existir, menos ainda no esporte, que é o ambiente da diversidade, o ambiente da inclusão, o ambiente, né, da disputa sadia. Inclusive, o senhor falando sobre essa questão do esporte como uma forma de inclusão, né, de participação, até mesmo para propor uma união entre os povos, vou aproveitar o ensejo para perguntar à doutora. A doutora, eu percebi que tem um material da senhora sobre a respeito do futebol como uma ferramenta para propagar a paz mundial. Sim, doutor. Como que é isso, doutora? Me explica sobre esses fatos. Como se utiliza essa ferramenta efetiva para poder propiciar essa questão da paz mundial? O futebol, ele fomenta toda uma sociedade. Culturalmente, ele movimenta uma comunidade, um planeta inteiro, né? A linguagem da bola, ela chega em diversas classes sociais. E aí, consequentemente, está sujeito às manifestações humanas, e o direito vem regular isso aí, auxiliando para que a gente possa regular as questões, principalmente das violências, das discriminações raciais. A minha tese de mestrado é intitulada O Futebol como Instrumento de Paz e Integração entre os Povos, e faço uma análise das normativas internacionais, falando exatamente do direito desportivo com essa visão, com esse olhar que ele normatiza, para que você possa fazer dessa linguagem da bola uma linguagem dentro dos campos da educação, dentro do campo da saúde, dentro do campo social, dentro do ponto de vista cultural, até mesmo da educação física, onde você combate obesidades, onde você ensina os valores de fair play no futebol escolar. Ou seja, você tem aí
uma série de instrumentos onde o futebol ganha o olhar. Nessa tese minha, eu abordo o olhar da ONU, quando a ONU se atenta para o futebol como instrumento para comunicar as suas normativas com a Agenda 2030, que é a agenda que visa o desenvolvimento e o crescimento sustentável no planeta. A Agenda 2030, ela traz 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e enxerga no futebol, enxerga nos mecanismos da FIFA um objeto para que ela possa implementar essas mensagens através da ODS 16, que é intitulada Paz, Instituições Eficazes e Desenvolvimento. Então, dentro desse olhar da ONU para o futebol como instrumento, porque a gente vê aí, doutor Lúcio, só para exemplificar, num jogo de futebol, né, Gabriel? A gente tem um minuto de silêncio. Isso para chamar atenção, para comunicar alguma mensagem importante, seja em homenagem a alguém que faleceu, seja para comunicar mensagens do Novembro Azul, do Outubro Rosa, seja para comunicar algo que o planeta quer ouvir. Então, ele chama a atenção para si com aquele minuto de silêncio. Então, é uma forma de usar o futebol como uma ferramenta de comunicação. Quando você utiliza o futebol para combater a obesidade, combater doenças cardiovasculares, quando você abraça todas as instituições naquela finalidade de usar o futebol para um determinado fim, quando você utiliza o futebol para a integração, para combater a discriminação, para integrar aí a questão dos transexuais, a norma de Estocolmo veio a partir de 2003, estamos fazendo 20 anos, em que a norma de Estocolmo veio trazer aí a inclusão dos transexuais. A partir do momento que você tem aí uma normativa que vem permitir uma inclusão das pessoas transexuais no futebol, livre de preconceitos, aqueles gritos homofóbicos que tem quando o goleiro pega a bola e todo mundo grita, nem que seja para provocar a parte contrária, os adversários, né? Viado! Hoje, nossa cultura já está modificando. A inclusão das mulheres no futebol. Então, o futebol é instrumento para que a nossa sociedade repense os valores, traga valores inclusivos, com respeito, com dignidade para as pessoas. Né? Fator isso é eu, como mulher, integrar uma comissão em que desde 2021, né, fazemos agora 2 anos de uma comissão exclusiva formada por mulheres para julgar com exclusividade o futebol feminino. Muito legal. Julgamos muito legal. Também o futebol masculino, mas a exclusividade da nossa comissão é a competição feminina. E o futebol feminino cresceu muito. Ele vem hoje trazer, até a declaração da Marta na última Copa Feminina de Futebol que ocorreu, ela falou com muito orgulho que mesmo desde 2023, com as normativas inclusivas, ainda assim o futebol enfrentava resistência, as pessoas ainda não enxergavam as mulheres dentro do campo, nem enxergavam as mulheres das arquibancadas. Hoje você vê as mulheres lindas, maravilhosas, todas maquiadas, indo para os campos, indo para os estádios, com respeito. Existe segurança, doutora? Existe segurança nos estádios? Eu falo com propriedade. As crianças, as mulheres hoje não precisam ir. Eu lembro antigamente a gente tinha que ir de cabelo amarrado, de calça jeans, sem maquiagem, para se passar quase que por homem, para não ser enxergada, ser vista ali no meio daquele torcedor, para que não tenha aquela invasão de sedução, de provocação. Hoje não. Hoje as mulheres vão lindas, maravilhosas, elas são respeitadas. É lógico que a gente tem aí, como o doutor Gabriel disse pontualmente, existe ainda as violências, né? Existe ainda as discriminações, mas nós estamos cada vez mais vivendo a oportunidade de uma sociedade inclusiva por meio do futebol. Excelente, doutora. Agora, importante também, pegando essa fala da senhora,
pelo que também o nosso presidente falou aqui, dentre os projetos que ele apresentou aqui, de uma forma de uma discussão, de montar um simpósio, alguma coisa nesse aspecto durante o ano de 2024, né, doutor? No sentido de discutir, inclusive, essas questões que a senhora está colocando, sobre a participação da mulher, sobre uma série de assuntos, né, doutor? Sobre a parte de aplicação das penas, né, da forma de como aplicar essas penas de forma que tenha reflexo na sociedade, que a sociedade entenda que tem que ter respeito com a mulher, tem que ter respeito com as outras questões todas inerentes ao ser humano. Doutor Gabriel, essa questão da participação do senhor aqui é muito importante para esclarecer de forma assim, da forma que o senhor apresentou o tribunal e que também esclarecer sobre essas iniciativas que vão ser tomadas para modernizar, para buscar operacionalizar de uma forma mais ampla o tribunal. Parabéns por essa disposição, né? Que eu sei que é uma disposição no sentido de buscar essas novidades. E parabéns também, doutora Renata, por estar atuando também como auditora do Tribunal de Justiça, numa área tão masculina, né? É uma participação feminina importante. E acho também, doutor, fica aí a sugestão de participação de mais mulheres ainda. Eu acho que, outro dia, doutor, estava vendo uma pesquisa apresentando que um percentual já superou um percentual de mulheres que se formam em direito. Ou seja, mas nos tribunais, não só no Tribunal de Justiça Desportivo, que é uma outra seara, mas os tribunais de justiça, a participação das mulheres é mínima. Nós temos agora, tomou posse agora no STJ, uma ministra, né, que está lá fazendo todo o levante em relação a esse exercício das mulheres em relação aos tribunais. Então fica aí a sugestão para cada vez mais a participação feminina venha aumentar para contribuir com o desenvolvimento da justiça, não só desportiva, como a justiça normal. Lúcio, você tocou num ponto muito importante, a Renata também. Quando eu fui procurador de justiça desportiva, né, procurador-geral, eu trabalhei lado a lado com a doutora Adriene Hassen, que foi a subprocuradora-geral. Ela, extremamente competente, foi minha subprocuradora. Então, em todos os julgamentos ali no pleno, onde eu estava, ela estava lá também, inclusive muito mais competente do que eu, muito mais preparada do que eu, uma grande advogada e uma conhecedora profunda da justiça desportiva. Hoje está no STJD. Atualmente, inclusive, a vice-presidente do tribunal é uma mulher, a doutora Juliane Menezes, que é de São João del Rei, uma advogada competentíssima também, é a atual vice-presidente do tribunal. Temos ainda mais uma grande advogada, uma grande conhecedora do direito esportivo, que é a doutora Fernanda Soares, que também integra o pleno. Então nós temos essas duas representantes. Temos essa comissão disciplinar criada pelo doutor Bruno Cândido, essa comissão disciplinar brilhante, que tem 5 mulheres brilhantes lá. Isso sem contar as auditoras que também estão em outras comissões, a secretária do tribunal, que a gente não pode deixar de falar, que é a Tayara, que toca aquele tribunal como ninguém, né? Faz o trabalho sozinha ali, um trabalho de conduzir toda a parte burocrática do tribunal, também é feito por uma mulher. Então, é essencial que nós tenhamos a participação feminina no futebol. Hoje o futebol feminino tem muito mais visibilidade, que continue tendo cada vez mais visibilidade. Nós temos muito que fazer a inclusão feminina no esporte mesmo. Eu estou plenamente de acordo com vocês e com a doutora Renata quanto a isso, uma excelente representante das mulheres no tribunal. Eu gostaria de agradecer, então, a participação de vocês, principalmente com essa brilhante exposição do senhor sobre o tribunal, essa brilhante exposição da senhora sobre o funcionamento processual também. Eu acho isso fundamental. Eu acho que a sociedade ela tem que conhecer esse trabalho que é feito pelo tribunal
e de uma forma assim generosa, porque vocês participam disso, eu sei muito bem, no sentido assim de disposição, né, sem objetivos financeiros, né, existe um objetivo de servir a sociedade. Então, nós temos que mostrar à sociedade o funcionamento do tribunal por isso, e esse valor dessas pessoas que estão atuando lá. Parabéns e agradeço muito, e gostaria de deixar aqui aberto para vocês esse espaço aqui do Papo de Justiça para falar mais sobre esse tribunal. Doutor Lúcio, eu queria te agradecer, né? E parabenizar pelo convite ao doutor Gabriel, porque ele é uma sumidade na área, é uma referência para nós todos ali dentro do nosso Tribunal de Justiça Desportivo. Ele citou aí doutor Bruno Cândido, doutor Tássio, que foi nosso presidente também, doutor Igor, enfim, não posso nem ficar enumerando as pessoas, senão a gente corre o risco até de deixar de falar das pessoas que a gente gosta. E a Tayara, né, que ele citou, um beijo para a Tayara aí, que vai nos ouvir ou que está nos ouvindo. Mas, e parabenizar, não só pela escolha, em trazê-lo para falar dessa importância do nosso tribunal, ele que agora assume como presidente, que vai fazer aí uma gestão, eu tenho certeza, em 2024, com essas ideias que ele tem, que são ideias pontuais e possíveis e práticas. É uma visão muito bacana, parabéns, doutor. E assim, a gente vê a importância e realmente a necessidade disso, não só internamente, mas externamente, assim como você falou, doutor Lúcio, que levar às pessoas esse funcionamento, até mesmo para a função principal, que é o nosso tribunal, que tem o objetivo de cunho pedagógico, né? É uma aplicação disciplinar para que aqueles jogadores de futebol, eles possam ter uma carreira brilhante, de sucesso, e que possam cometer o menos possível violências em campo, infrações desnecessárias em campo, porque os prejudicados são os próprios atletas, e o espetáculo também fica comprometido. Mas a carreira do futebol, quando a gente aplica uma pena, doutor Lúcio, não é uma pena para que ele possa sentir aquela dureza da pena, mas sim o caráter pedagógico da pena, que para nós é o mais importante quando a gente aplica a penalidade para eles. Então, assim, agradecer mais uma vez o convite, me colocar sempre à disposição, pode me convidar mais vezes, tá? E parabenizar o doutor Gabriel, que fez, assim, uma excelente explanação aqui, e eu queria desejá-lo que em 2024 ele faça uma excelente gestão, doutor. Muito obrigado, mais uma vez, a honra é toda minha, o prazer de estar aqui é todo meu, me sinto extremamente lisonjeado pelo convite, doutor Lúcio, agradeço muito pela distinção. Eu quero lembrar que lá no tribunal, né, doutora Renata, somos todos voluntários, meu doutor Lúcio, lá nós não recebemos nenhum real por estarmos ali, fazemos isso por amor ao futebol mesmo. Então, quem está ali está porque ama o futebol. Isso é muito importante destacar, como bem mencionado por você, e queremos que o futebol seja cada vez mais um instrumento de paz, isso, de integração entre os povos, né? Acreditamos muito nisso. O tribunal, como eu falei bem no começo, né, a ideia de nós levarmos o tribunal para as pessoas conhecerem, na gestão do Dr. Guilherme Doval, nos últimos 2 anos, ele teve uma excelente ideia, que foi fazer julgamentos em faculdades de direito. Então, em algumas faculdades, por exemplo, fomos na Milton Campos, fomos na UFMG, fomos na UNA, fomos em algumas faculdades, e eu tenho muita intenção de fazer isso novamente no tribunal, fazer alguns julgamentos nas faculdades para que os alunos conheçam doutor, mesmo. E as comissões disciplinares também, não só o pleno, levar as comissões disciplinares para julgarem lá também. Excelente ideia. Mostrar o funcionamento da justiça desportiva para os alunos, para os estudantes conhecerem o direito desportivo. Muitos alunos me perguntam assim, doutor Gabriel, como que eu faço para entrar, para atuar com justiça desportiva? Eu falo, cara, a primeira coisa que você tem que fazer é assistir um julgamento. Então, às vezes é difícil do cara ir lá assistir o julgamento. Por que não nós levarmos o julgamento até ele? Excelente ideia, doutor. Depois de ouvir o doutor Gabriel sobre essa questão de levar o tribunal para os alunos nas escolas, né? Eu achei super interessante, porque eu estava observando aqui que esse livro, inclusive que uma das autoras é a doutora Renata, que fala sobre direito desportivo. Eu acho que assim, levar o conhecimento para os alunos
sobre essa parte do funcionamento do tribunal seria extremamente interessante. E estar na escola é o melhor local onde se pode discutir e difundir. Eu acho que você difundir sobre a história e o funcionamento do Tribunal de Justiça Desportivo é você incentivar a resolver os problemas todos que existem em relação aos conflitos internos durante um jogo de futebol. Então, acho muito legal, doutor, essa postura. E, doutor, eu gostaria também, doutora Renata, que a senhora falasse um pouco sobre esse livro da senhora aqui, sobre essa... Esse livro, intitulado Direito Desportivo, Primeiras Linhas, ele fomenta exatamente isso. Abrir a opção para o estudante de direito para que ele possa ter a oportunidade de conhecer um pouco desse campo que não tem na faculdade. Muitas das faculdades não têm na grade curricular a disciplina do direito desportivo. E nem muitas das vezes fala sobre o direito desportivo. Daí a curiosidade, assim como o doutor Gabriel disse aí, quando o tribunal foi em loco, levar o tribunal para dentro das instituições universitárias é importante para que colabore para a formação e desenvolvimento e o conhecimento desse aluno, porque é uma área desconhecida. É um direito novo, é um direito autônomo, em que o direito desportivo ele reúne uma série de normativas, e aí você vem desde o campo das normativas institucionais, do COI, que é a instituição máxima olímpica dos esportes olímpicos, você tem a normatização da FIFA, com o Código Disciplinar da FIFA e o Estatuto da FIFA, que é a instituição máxima do futebol. Então você tem diversos esportes. Aqui nesse livro, nós somos diversos autores, organizados pelo Dr. Gustavo Souza, que é uma sumidade na área de direito desportivo. Ele conseguiu reunir diversos profissionais do Brasil todo para falar cada um de um assunto. Então, nesse livro há uma formatação para a introdução, as primeiras linhas para quem quer aprender o direito desportivo, desde o funcionamento, a natureza jurídica, a dopagem, todas as diversas instâncias. Fala também do Tribunal de Justiça Desportivo, a formatação, vem falar aí dos estatutos de transferências de atletas de um país para o outro, enfim. Me chamou a atenção aí, doutora, nesse livro, observando, viu, doutor Gabriel? Impressionante os números. O doutor Gustavo, que citou... É o organizador do livro. É o organizador, ele citou que a discussão dentro do nosso país envolve 16 bilhões de dólares por ano. Isso é uma quantia assombrosa. Isso tudo em volta do futebol. Uma coisa sensacional, né? Existe uma menção aí que o que se circula de recursos financeiros no mundo do futebol, no planeta, equivale ao PIB da Argentina. É uma coisa assim sensacional. Então eu acho que é uma área, essa área de direito esportivo, é uma área a despertar nos alunos do direito, essa atenção, porque não é só especificamente a parte disciplinar, existem os contratos que são feitos com os jogadores, não é isso, doutora? Existe também os contratos dos times de futebol em relação a essa participação, e mais ainda, doutor, é uma coisa interessante que na nossa área, a gente observa que os atletas não possuem uma devida assessoria no aspecto de gestão do seu patrimônio, porque é uma carreira muito curta. A gente percebe que os jogadores de futebol possuem uma carreira curta e que ganham milhões de dólares, e durante esse período que estão ganhando esse dinheiro, eles não sabem como fazer para aplicar, e que vão ter efetivamente uma aposentadoria rápida, porque vão ter que parar de jogar futebol e se perdem. A gente vê diversos exemplos ocorridos aí nos últimos anos, em decorrência exatamente dessa falta de assistência técnica nessa área. Então, eu acho que os profissionais de direito têm aí um seara para trabalhar violentíssimo e que pode ser muito explorado sobre esse aspecto. É verdade, doutor Lúcio. Só complementando isso que você falou, o olhar do futebol, o olhar do direito desportivo e tudo que envolve
os esportes em si, não só o futebol. Você tem aí uma gama de profissões que podem assessorar e podem se envolver com o direito desportivo. Aí vai desde a questão trabalhista, a questão dos contratos dos atletas, a questão dos profissionais da área de treinamentos, o pessoal da educação física, da fisioterapia, a parte da medicina do esporte, que tem crescido muito, a parte de tecnologia do esporte também tem crescido muito. Então nós temos no direito desportivo um olhar para que esse mundo jurídico auxilie esse esporte e faça com que o esporte seja um instrumento aí realmente de integração, de diplomacia entre os países e de cidadania. Porque nós temos aí o poder do esporte como um poder de mudar as pessoas no ponto de vista de classes sociais. A vulnerabilidade das pessoas, das crianças em relação a drogas, a situação social de calamidade, em estado mesmo de vulnerabilidade, o esporte modifica muito, retira muitas crianças das drogas, retira muitas crianças da criminalidade. Então nós temos o esporte, esse olhar do esporte, nós profissionais do direito, mas não só nós profissionais do direito, existem diversas profissões que vêm nessa interdisciplinaridade acolher o esporte e fazer um mundo melhor por meio do nosso esporte. Que legal, doutora, essa explanação. Agora eu tenho que realmente, as pessoas têm que refletir sobre essa importância do esporte na sociedade e principalmente do futebol, porque o futebol vamos dizer assim, é o carro-chefe do esporte, sim, porque tem uma participação robusta em relação a todas essas outras áreas específicas. Eu já vi que nós temos assim assunto para falar aqui 10 horas, mas infelizmente nós temos que encerrar. Então eu gostaria de dizer o seguinte, que o Papo de Justiça hoje foi maravilhoso, que o assunto é super interessante e gostaria já de deixar o convite para a gente estender essa conversa mais um pouco, fazermos outros programas sobre esse assunto e discutirmos mais essas ideias, porque cada vez mais podemos criar, na verdade, novos funcionamentos, né, para a justiça, a forma até mesmo de gestão, de como conduzir. Por isso eu agradeço de imediato.